Morreu nesta madrugada em Minas Gerais a escritora e atriz Fernanda Young. A Fernanda tinha 49 anos e sofreu uma parada cardíaca depois de uma crise de asma. A notícia que ninguém queria receber. Muito nova, uma pessoa cheia de vida, super dinâmica. Fernanda pra gente era um furacão de alegria. Que hoje provocou uma onda de tristeza. O velório foi neste cemitério da Zona Sul de São Paulo. Uma cerimônia íntima. Amada por tanta gente, Fernanda era admirada também pela capacidade profissional. Maravilhosa, super trabalhadora, super criativa e das pessoas mais corajosas que eu já conheci, do tipo, pensava, falava e agia igual. Uma super roteirista, assim, mas uma pessoa de se admirar, assim, eu aprendi a admirar e rir com ela e ela tinha muita capacidade de rir dela mesma, de não se levar tão a sério. A atriz, escritora, roteirista também se dedicava à família. Fernanda tinha 4 filhos e era casada há 26 anos com o publicitário Alexandre Machado. Eu fui mais próxima dela justo no momento da maternidade. Ela tem 2 filhos muito pequenos, um com a idade do meu. E ambos vindo das estrelas, né? Nossas maternidades do coração. Então eu fico devastada. Fernanda Young estava no sítio da família na cidade de Gonçalves, em Minas Gerais. Ela passou mal durante a noite por causa de uma crise de asma e foi levada de ambulância para o hospital de uma cidade vizinha, Paraisópolis. Segundo o Hospital Frei Caetano, Fernanda foi atendida imediatamente pelo médico de plantão com parada respiratória. Ela morreu pouco antes das 3 da manhã. O amigo da adolescência conhecia o sítio, um refúgio para Fernanda. Faz sentido. Acabou o ensaio, vai para o sítio descansar, era um lugar sagrado para ela, assim, um lugar onde ela construiu um paraíso particular. Fernanda Young ensaiava uma peça que ia estrear no mês que vem. Outra Fernanda, a atriz Fernanda Nobre, que atuaria com ela, lembra do último encontro. Uma das maiores mulheres da nossa história, assim, da contemporaneidade. Eu me sinto muito agradecida por ter vivido com ela e aprendido um pouco dela. O mesmo sentimento de outra grande amiga, de tantos sucessos. Louvem-na, uma mulher que deve ser louvada nesse momento, a coragem maravilhosa que ela era. Que notícia triste. A Fernanda Young amava a literatura, teve uma carreira de sucesso na televisão e no cinema, criando histórias com personagens marcados pelo humor e pela crítica. Fernanda Maria Young de Carvalho Machado tinha 13 anos quando fez sozinha a primeira tatuagem. Ousada e irreverente desde a infância em Niterói, cidade onde nasceu na região metropolitana do Rio, contava que tinha sido expulsa da escola por pintar o cabelo de rosa. Eu acho que, de certa forma, é da minha natureza melancólica, há uma natureza melancólica, e talvez por ter sido uma pessoa diferente, desde pequena muito diferente, talvez o elogio feito da forma certa tenha me faltado. Cursou jornalismo, letras e artes plásticas, mas nunca se formou. Fernanda sempre gostou muito de ler, escrever e desenhar. Fez sua estreia na Globo em 1995 como roteirista em A Comédia da Vida Privada, obra de Luiz Fernando Veríssimo. Esqueço, ministro. Eu tenho outra matéria para você. Em parceria com o marido Alexandre Machado, escreveu grandes sucessos da TV, como Os Normais, que depois foi para o cinema. O texto divertia com os mal-entendidos entre Rui e Vani, interpretados por Fernanda Torres e Luiz Fernando Guimarães. Isso é ridículo, Rui, tudo isso por causa de uma pinta. Que pinta, Vani? Você não viu nada. É uma pessoa maravilhosa, que devo uma boa parte de um dos melhores anos da minha vida. Fernanda Torres escreveu numa rede social: devo muito a ela, a inteligência, ao humor, a originalidade, a coragem dela. O Brasil perde muito sem a anarquia e a clareza dela. Tony Ramos atuou na série Vá de Retro. Eu só posso dizer como eu fui privilegiado em dizer o texto de Fernanda e de seu querido Alexandre em Vá de Retro. Uma escritora primorosa, uma pessoa adorável, de uma convivência adorável nos nossos bastidores. Fernanda também é autora de sucessos como Minha Nada Mole Vida, Os Aspones e Chipados, série feita para o Globoplay. A artista foi indicada 2 vezes ao prêmio de melhor comédia do Emmy Internacional, por Separação e Como Aproveitar o Fim do Mundo. Como atriz, esteve na novela O Dono do Mundo,
e na série Macho Man. Na verdade, eu acho que não peguei muito bem a mensagem da coisa, não. Em sua última coluna no jornal O Globo, Fernanda escreveu sobre a cafonice no Brasil de hoje. A cafonice detesta a arte, pois não quer entender nada. Odeia o diferente, pois não tem um pingo de originalidade em suas veias. E no fim pergunta, existe algo mais brega do que um rico roubando? Algo mais chique do que um pobre honesto? A Fernanda é uma figura que deixa um legado de coragem, beleza, uma força inesgotável de criatividade para usar o humor para tratar de questões graves, questões profundas do país e de cada um de nós. Fernanda Young dizia que as viagens de barca que fazia entre Niterói e a cidade do Rio eram fonte de inspiração para criar personagens. Inquieta, incansável, foi apresentadora, roteirista, atriz, colunista, mas se sentia, acima de tudo, uma escritora. Ela escreveu 14 livros. Escritora é o que eu sou. Então eu contava histórias, eu imaginava histórias, sempre foi uma fuga. Multifacetada, apresentou seu talento nos programas Saia Justa, Irritando Fernanda Young. Eu sou a Fernanda Young e descobri uma maneira de acabar com a corrupção do nosso país. E Confissões do Apocalipse. Eu sou uma expert em fim de mundo. Foi um choque para todos nós e, enfim, a cultura do país vai sentir muita falta dela, né? Esse humor corrosivo e visceral que ela tinha. Uma pessoa que conseguia fazer rir e pensar com a mesma intensidade. O dramaturgo Valcir Carrasco escreveu: triste notícia recebi hoje com a morte precoce da Fernanda Young. Essa menina talentosa, de humor ácido e de tantos trabalhos excepcionais como escritora, roteirista, atriz, apresentadora, entre outros. Descanse em paz. Serginho Groisman disse: seu humor e sua inquietude nas obras ficam marcadas. A atriz Zezé Mota escreveu: chocada com a perda tão precoce. Descanse em paz, bruta flor Fernanda. Eu fico pensando hoje, como é que Fernanda Young se despediria de si mesma? Eu acho que com muito humor. Ontem, Fernanda Young escreveu: onde queres descanso, sou desejo. Foi sua última postagem numa rede social.